Olá, está começando mais um Alvorada Cultural. Hoje recebemos o produtor João Marcelo Boscoli, responsável pela direção musical de A Voz da Periferia. A gente vai bater um papo sobre o festival, que tem o objetivo de abrir o palco para artistas fora do mercado fonográfico. Também vamos conversar sobre assuntos como a indústria musical no Brasil e novos talentos da cena no país. Olá, João, seja muito bem-vindo ao Alvorada Cultural. Um prazer estar aqui, Rafa. Obrigado pelo convite. João, para a gente começar, não tem como não abordar a sua origem familiar. Você tem a música no DNA. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória, de como é ser filho de Elis e de Ronaldo Boscoli, e de que forma isso influenciou o seu trabalho ainda hoje. Olha, eu fui gerado, fiquei 8 meses, quase 9 meses na barriga da minha mãe durante uma temporada de shows dela. Ela se apresentava de quarta a domingo. Com o avanço da tecnologia, a gente sabe hoje, através da ressonância magnética por imagem, o que acontece, ou boa parte do que acontece dentro da barriga de uma mãe quando ela está no período de gestação. A formação, o próprio aparelho auditivo, naturalmente depois do tubo neural e tal. Então eu acredito que de alguma forma, mesmo que eu não trabalhasse com música de forma profissional, eu acho que pelas circunstâncias onde fui gerado, eu teria a música no coração de alguma maneira. A música teria um papel importante na minha vida, independentemente da profissão que eu seguisse. Eu tenho muitos amigos que não trabalham com música, mas temos essa paixão em comum. Então eu acho que isso ajudou a moldar. E acho que, como boa parte dos filhos de pessoas que trabalham com música, sejam compositoras, produtoras, músicos, musicistas e tal, eu acho que é um ambiente muito lúdico, né? É um ambiente onde, como eu estou vendo ali, 2 violões e tal, é um ambiente onde a criança vai se desenvolvendo com aqueles grandes brinquedos, né, lúdicos e tal. Então acho que isso ajudou a determinar o que eu ia fazer. E ao longo da minha infância e da minha adolescência, isso foi cada vez mais se firmando. Eu posso te dizer que ver as fichas técnicas dos álbuns, à época, ainda álbum de vinil, eu fui conhecer o CD saiu, eu tinha 10 para 11 anos de idade. Mas o fato de ter aquelas fichas técnicas, as caixas grandes, e a gente, no verso, ter quase sempre escrito produzido por, me fez ficar muito curioso. E aí, ao longo do tempo, eu fui pesquisando, tentando descobrir o que era aquilo. E eu percebi que aquilo, ao longo do tempo, estava se tornando uma grande paixão na minha vida. Então, eu gosto de música e a produção musical me dá a chance de acompanhar o processo como um todo. Desde a compreensão de como a música é composta, como ela nasce dentro das pessoas, até ela, depois de pronta, quando ela vai viajando pelas ondas do rádio, por exemplo, ou através da internet ou das mídias que vierem a existir. Porque eu não sei o que vai acontecer, mas a música, se no futuro tiver música em spray, eu estarei ouvindo da mesma forma, com a mesma alegria. E como surgiu a ideia do festival A Voz da Periferia? A Voz da Periferia foi um projeto que eu acho que ele é feliz no sentido de já no próprio nome ele já trazer mais ou menos o tipo de propósito que ele tem. Queria lembrar que, embora eu já tenha crescido e nascido num ambiente já de uma pessoa que tinha conseguido atingir alguns objetivos profissionais já na sua vida, a minha querida mãe Elisa, ela vem da periferia de Porto Alegre, né? E ela surgiu como? Num programa de calouros no rádio, né? Então, esse veículo, essa ferramenta de modificação, essa mídia, esse meio que existe para você descobrir os talentos, que é o festival, ele é muito, muito interessante, muito eficaz, e o Brasil tem uma grande tradição nisso. Você focar na periferia, eu acho muito interessante por várias razões, né? Mas, acima de tudo, pela quantidade de talentos que você percebe que estatisticamente vem dessas regiões, né, das cidades, né? Então, ele nasce com o projeto com esse desejo de ajudar, de estender a mão e de, claro, no final das contas, a gente está ajudando o próprio país, né? Porque uma pessoa de talento, ela, no primeiro momento que você estende a mão,
e ela aproveita aquela chance. No segundo momento, quem sai ganhando com todo esse processo é o público, é a gente que está ouvindo. Então o propósito dele desde o começo foi esse, né? De encontrar os talentos e dar uma voz a esses talentos. A comunidade local também se beneficia com isso, né? Eu acho que sim, porque a gente percebe o quanto é importante, né, a música para a história da humanidade, sem querer entrar em assuntos antropológicos. Eu não sou antropólogo, mas é raro você encontrar algum tipo de civilização nas escavações e tal, onde não haja música ali registrada de alguma forma. Antes de falarmos, né, a melodia, a música da fala, para a gente se expressar, os primeiros instrumentos. Então, isso é uma coisa que tá muito ligada à própria formação do ser humano. Quando as cidades começaram a surgir, esse agrupamento de pessoas, né, com interesse comum, às vezes parece que não, mas a gente se reuniu para se proteger, para viabilizar algumas coisas, né, desde água, enfim. A parte musical é muito importante, né? É uma cola social, um óleo na engrenagem, e eu acho que faz muito bem assim as pessoas. E a música, por acaso, no caso do nosso país, foi a grande, acho que a grande forma de apresentar o Brasil ao mundo foi a música, né? A partir do final dos anos 50, o mundo descobriu o Brasil de uma forma mais... Chega de saudade? Eu acho que a partir da Bossa Nova foi o que acabou estourando no mundo, né? O Chega de Saudade é um grande marco, né? Porque antes a gente tinha Carmen Miranda, incrível Carmen Miranda, né? O maior salário de Hollywood durante muitos anos, né? Uma brasileira incrível, nascida em Portugal, brasileira nascida em Portugal, como falam os americanos, né? Eles falam que o Albert Einstein é um americano nascido na Alemanha, né? Então, assim, o Bando da Lua, o Ari Barroso, o Dorival Caymmi trabalhando com o Walt Disney e tudo. Então, isso tudo, claro, deu um pequeno sabor, assim, uma entrada, né? Um petit four ali do que era o Brasil. A partir da explosão da Bossa Nova, que foi adotada pelos grandes músicos e artistas norte-americanos à época, a gente acabou conhecendo o sucesso mundial e, através da música, descobriram a arquitetura do Brasil, descobriram o esporte, descobriram uma série de outras propriedades incríveis que a gente tem, né? Isso aí daria uma conversa à parte, né? Eu acho Mas eu que gostaria sim. de voltar aqui Por no favor. Festival A Voz da Periferia. Claro. O que é esse projeto? O projeto é assim, a gente, sendo bem simples, né? Para não dar uma grande volta. O projeto existe, essa é a segunda edição. Nós recebemos nessa edição músicas, composições inéditas. Então, para quem compõe, é uma oportunidade muito interessante. Porque a gente sabe como é difícil uma música do zero ela chegar a um determinado patamar, né? Às vezes até um grande intérprete, quando começa, ele já regrava alguma música que tem um papel muito importante dentro da evolução também. Mas a música inédita, né, é algo que tem um caminho mais difícil. Então, o festival privilegia as composições inéditas, cantadas por artistas no início de suas carreiras. Essa já é a segunda edição. Você se inscreve lá, né? vozesdaperiferia.com.br até o dia 13 agora, 13 de janeiro. A gente já tem quase 300 inscritos. A gente vai ter uma seleção, tem uma curadoria. Tem aqui da nossa querida Belo Horizonte o Henrique Portugal, tem o Renegado, enfim, poxa, se eu for falar todo mundo eu vou tomar muito seu tempo, mas enfim. E não é só Belo Horizonte, tem a zona metropolitana toda, que são... Quantas cidades você tinha dito? São mais de 30. Mais de 30, né? Então, toda essa região ela é contemplada, as pessoas se inscrevem, a gente faz a pré-seleção e vamos assistir ao vivo 20 candidatos, né? E esses 20 candidatos a gente vai ali ao vivo avaliando e vai fazendo, né, a curadoria até chegar a uma vencedora, um vencedor, uma voz da periferia. Há uma intenção de expandir o projeto para outras regiões do Brasil, porque por enquanto é na Grande BH, né? Exato. O desejo sempre existe. A gente está muito focado aqui. A gente tem um apoio local aqui da CEMIG, que desde a primeira edição abraçou, percebeu a importância que tem. Ela tem uma relação profunda com as manifestações culturais todas aqui dessa região. O desejo existe. Então a gente
está trabalhando com muito afinco, com muita energia para consolidar essa segunda edição. O fato da gente ter ido para a segunda edição já nos deu uma certa confiança e uma esperança de que em algum momento a gente possa sim expandir para todo o Brasil. É o nosso desejo. Saindo um pouquinho agora do projeto, você como produtor, como você avalia o mercado musical brasileiro atualmente? O Brasil é um país que eu acho que mais matrizes musicais tem. Você vai viajando por cada estado é como se fosse um país, né? É um país de dimensões continentais e eu acho que se você quiser equiparar o Brasil em termos de gêneros musicais, de células rítmicas, de melodias, né? Que você consegue ali classificar, batizar, ter um gênero, eu acho que você só consegue comparar com continentes. O Brasil realmente é muito, muito especial. Então o que eu vejo com essa revolução digital que se consolidou nos últimos 20 anos, eu sei que já é muito tempo para quem tem 20 e poucos anos, mas dentro da história da música é muito pouco tempo. Você ter a possibilidade de, num computador simples, ter mais tecnologia do que os Beatles, por exemplo, acessaram. E você ter, acima de tudo, e acho que aí é um ponto muito importante, a possibilidade de publicar, isso realmente fez o mercado brasileiro ficar muito efervescente. Estima-se que pelo menos entre 60 e 70 mil músicas novas são subidas aí para a internet, né? São publicadas todos os dias. Então, isso não se compara a nada no passado, né? Com os álbuns físicos, por mais que fossem fabricados, você não tinha... Imagina, se você pensar, nós temos um selo que é a Trama, a gente faz a distribuição digital através de uma distribuidora. Só nessa distribuidora são 30 mil músicas por dia. Seria o equivalente a 3 mil álbuns por dia. Então, primeiro que é muito difícil de ouvir, né? Acho que em termos, se cada álbum tiver 40 minutos, meia hora, já é impossível dentro das 24 horas que temos. Então, assim, eu acho que isso dá uma medida da quantidade de artistas que a gente tem e da quantidade de misturas que temos, né? Aqui, recentemente, né? MTG, aqui, que explodiu aqui, especificamente, né, em Minas, que é um movimento muito criativo, muito interessante. Eu olho isso com muita alegria, assim, porque quem trabalha com música, né, não pode deixar de sempre celebrar que a música continua sendo uma atividade, geração após geração, eleita pelas pessoas, né? Quer dizer, se você sobe 30 mil músicas por dia, tem gente fazendo música. Não é um negócio, a música era um negócio, lembra da música? Antigamente o pessoal gostava disso e tal. Não, ela continua, a cada revolução tecnológica, ela continua presente. Vem o AI, música normalmente é quem coloca esses assuntos em pauta ou no dia a dia das pessoas, né? Porque música emociona bastante. Então, eu acho que é um cenário muito efervescente, é um cenário, nossa, congestionado de possibilidades e de artistas. E, mais uma vez, essa curadoria que, por exemplo, uma rádio faz, ou um festival faz, ou um grupo de determinadas pessoas que você elege, alguém que você confie, né? Faz, é cada vez mais importante. O grande desafio do artista continua sendo ser notado, eu acredito. A popularização da internet e os avanços tecnológicos, como você falou, a inteligência artificial, aumentaram a produção musical. E a qualidade musical? Você acha que hoje se produz música em qualidade maior do que antes, ou não tem como comparar? O que você pensa a respeito disso? Eu acho a música, ela é profundamente subjetiva. Você pode parar para pensar um instante que, assim, primeiro, a música que você está ouvindo numa caixa de som ou num fone não é o som que está saindo da caixa de som ou do fone. Se você coloca uma caixa de som, aquilo que está saindo de lá não é o que você escuta. A música é uma interpretação cerebral humana. A música, ela toca de verdade dentro da nossa cabeça. A mídia final é a nossa cabeça. Então, diante disso, para cada pessoa é uma experiência única. É claro que há semelhanças. Nós dois estamos ouvindo a mesma música, a gente consegue identificar, até porque tem as semelhanças
biológicas, né? A pínia, o formato da orelha e tal. Temos semelhanças, mas a partir daí é muito subjetivo. Então, o que eu gosto de pensar é que sempre o melhor pode estar por vir. O fato de termos tido recentemente no Brasil safras incríveis de artistas, que hoje com o distanciamento a gente ainda percebe mais ainda. Quais, por exemplo? Ué, aqui você tem o Milton Nascimento, você tem, eu falei da Carmen Miranda, tem a Elis Regina, tem o Paulinho da Viola, tem a Cássia Eller. Eu estou pegando as pessoas até o final do século XX e para poder ilustrar esse distanciamento histórico que eu estava me referindo. Mas essas produções, elas continuam. E eu tendo a acreditar que assim, a história é pendular. Você pode se identificar mais com uma geração ou com outra, mas eu sempre acredito que há uma grande possibilidade de uma renascença ou de um grande movimento musical surgir, como nesse século já surgiram vários. É inegável que temos no funk do Rio de Janeiro, no chamado sertanejo universitário e, sei lá, no tecnoforró, no arrocha, nesses movimentos todos de música de determinada região do Nordeste fundido com música eletrônica, são movimentos existentes que, independentemente do gosto de cada um, eles estão lá, eles existem, né? Então a música brasileira não para. As pessoas tendem, ao longo da vida, a gostarem, a terem uma certa nostalgia do que ouviam no começo da sua vida, no começo da sua formação. Por várias razões. Quando você começa a sair, você começa a namorar, você começa a ter a sua turma, do ponto de vista, os estudos que leio, eles mostram que a tendência é que o tipo de música que você escuta naquele momento, você acaba escutando a vida inteira. Você pode até descobrir outros gêneros, mas o que você escuta ali nos seus primeiros amores é o que você vai escutar o resto da vida. E você tende a achar que aquilo tem um significado que nada mais terá. Mas não é apenas pela música, é pelo momento da sua vida também. Está associado, né? Eu acho que sim, é uma coisa do reflexo condicionado mesmo. E ao longo da vida também a sua disposição neurológica, a não ser que você trabalhe com isso para ouvir novas coisas, também vai diminuindo, você vai se cristalizando, né? Por isso que é bacana sempre ouvir as novidades, né? Ouvir o que está vindo de novo, né? E das novidades, geração atual, tem alguém um artista ou uma banda que você gostaria de citar assim, pela inovação, pela qualidade, enfim? Eu acho que recentemente eu vou também pedir uma licença a você para citar nomes que já estão consagrados. Fique à vontade. Porque senão eu vou citar. Eu escuto, sei lá, eu produzo alguns programas de rádio, né? E aí eu fico sempre ouvindo as novidades. Escuto muita música mesmo. Num festival como esse, são quase 300 composições. Então, assim, eu poderia citar vários nomes, mas eu acho que para ficar mais perto de você que está nos ouvindo agora, você que está assistindo, eu acho que o ano passado o próprio Grammy Latino já mostrou, né? Mostrou o Mestrinho, os Garotinhos lá de São Gonçalo, mostrou a Lineker, a Meli, ou Meli, eu sempre fico na dúvida, o sinal que ela é uma artista super nova, né? O Cacau, que é uma música que eu gosto muito. Então, assim, tem a Ina Ruda, tem muitas vozes novas chegando, né? E, de novo, quando a gente acordar amanhã, vão ter sido lançadas 30 mil, pelo menos 30 mil, 40 mil novas faixas. Então esse desafio é constante. O que precisa ter um pouco de disposição, parar para ouvir e fazer essa curadoria e cada um encontrando o seu caminho. Além da música, você considera qual o papel da arte na vida de uma pessoa? Eu acho que, bom, já que a sua pergunta é ampla, quase metafísica, eu acho que a arte ajuda a curar a ferida da existência, ajuda a gente a encarar a vida de uma maneira melhor. Acho que das primeiras coisas que nós começamos a fazer, eu vi recentemente um documentário e acharam uma peça de cobre no sul da África do Sul, numa caverna, aquele Neil deGrasse Tyson, né? E ele falou, olha, isso aqui é a primeira peça humana que não é feita nem para nos proteger, nem para nos alimentar. É uma coisa que com determinado tempo livre o ser humano veio e emprestou uma simbologia, uma criatividade, um determinado agrupamento de valores subjetivos, né?
Então eu acho que a vida ela ganha um sentido maior assim com as artes todas, né? E eu acho que as artes todas se inspiram umas nas outras, né? Mas acho que como eu trabalho com música, eu vou permitir falar um delírio aqui. Acho que todas as atividades humanas, quando elas dormem, elas sonham que são música. Eu acho que é de todas as atividades mais interessantes que o ser humano produz. Porque quando o ser humano inventa o GPS, uma lagosta, se pudesse ver um GPS, ia dar risada, porque ela sai aqui do litoral do sul do Brasil e vai até a Espanha e ela sabe o que está acontecendo. E aí há diversos outros casos da natureza. A música não. Eu ainda gosto mais de ouvir o Steve Wonder ou a Elis Regina cantando do que acho tão bonito ou mais bonito do que o som do vento, por exemplo. Então é das poucas atividades, ou talvez a única, onde o ser humano fica realmente em pé de igualdade com a natureza. João, agora para a gente fechar, Obrigado. você gostaria de fazer um comentário final sobre algum ponto que a gente não tocou, deixar algum recado? Rapaz, queria dizer que as suas perguntas são complexas, eu estou até transpirando aqui. Você vai de um jeitinho manso e só faz, bom, qual é o sentido da vida, né? Olha, queria dizer que eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito desse veículo específico, que é a rádio, independentemente de ser transmitida por uma antena ou de estar através do 0 e 1 na rede, o conceito, né, de você ter alguém do outro lado fazendo uma determinada curadoria, conversando com você ao vivo. Gente gosta de gente, você saber que tem... Uma playlist tem um papel muito importante na nossa vida. Agora, alguém conversando com você é algo, assim, mágico. Assim. Eu acordo de manhã, eu já ligo, e agora, com os aplicativos, eu consigo, em São Paulo, ouvir a Alvorada aqui. Tenho muito carinho por esse veículo e por essa rádio especificamente. Então, é um prazer estar aqui. E, mais uma vez, vocês estão abrindo espaço para um festival que é o Vozes da Periferia, que é mais uma iniciativa que vem dentro da cadeia toda de produção de música, está bem aqui no começo, né? A gente está aqui, né? Se fosse comida, é uma comida orgânica, onde a gente está começando agora a fazer o plantio e vai colher, e saber que tem um veículo tão importante que abre esse espaço é uma esperança para a gente, né? É uma perspectiva, é um horizonte. Então, eu agradeço muito a esse belo horizonte. João, muito obrigado. Obrigado pela Rafa. presença aqui. Fique à vontade, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado. Como a gente estava conversando, o projeto A Voz da Periferia recebe inscrições até esta segunda-feira, dia 13 de janeiro. Mais informações, nosso site, alvoradafm.com.br. Meu nome é Rafael Lourenço e essa edição do Alvorada Cultural fica por aqui. Obrigado, tchau, tchau.